precioso sangue de Jesus. A beleza do céu coberta de dor, o quadro da morte, a imagem do amor. Sigo meu coração, tudo ele deu, na alegria que viu além da dor. Se por minha alma amor morreu, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou. O
Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Graças a Deus, irmãos. Você sabe que esse momento do culto, irmão, é o momento principal. É o momento onde nós temos a oportunidade de estarmos agradecendo a Deus, louvando a Deus, colocando diante dele o nosso reconhecimento, porque se até aqui chegamos foi por causa do poder de Deus sobre as nossas vidas, né? Mas também é o momento de nós estarmos colocando, né, o primeiro dia da semana, hoje, domingo, primeiro dia da semana. Então, toda a nossa semana se resume nesse momento que agora, né? Você sabe que sem Deus nada a gente pode fazer, né? Então, todos os seus compromissos, toda a sua agenda que você precisa cumprir no decorrer dessa semana, tudo aquilo que você precisa fazer, construir, realizar, aquilo que você precisa, né, demolir, esse é o momento de você colocar na presença de Deus e pedir uma direção a Ele, não fazer por conta própria, não faça nada sozinho, nós temos Deus. Você não precisa arriscar, você tem Deus. Você não precisa tentar a sorte, você pode buscar a bênção de Deus sobre a tua vida, né? Então faça dessa oração aqui, que nós vamos agora estar realizando, faça daqui o grande momento na sua vida, para que Deus possa falar com você. E essa palavra, não receba ela como sendo uma palavra, né, somente do pastor, não, receba essa palavra como uma palavra de Deus. Essa palavra não vai ser para quem está do seu lado, essa palavra vai ser para você, amém? Então vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar e queremos te glorificar, Deus. Pai, não porque esse mês, pelo nome que ele recebe de agosto, meu Deus, e todo mundo fala que é um mês difícil, complicado, não por causa disso, porque nós não somos supersticiosos, mas nós não podemos fechar os nossos olhos a tudo que aconteceu em nossa cidade, meu Deus, principalmente, deixando de lado as demais coisas por esse mundo afora, Deus. Nós vimos tantas tragédias, nós vimos coisas sem explicação, meu Deus. Aquele fogo, meu Deus, que exterminou praticamente aquela cidade, e tantos outros lugares espalhados, aquilo, meu Deus, foi inusitado, meu Deus. E aqui pertinho de nós também compartilhamos com tanto sofrimento, tantas pessoas, meu Deus, que foram ceifadas por causa de acidentes, por causa, meu Deus, de doenças, de enfermidades. Foi um mês realmente diferenciado, mas nós queremos te agradecer, porque a todo tempo os teus olhos esteve sobre as nossas vidas, Deus. E o Senhor nos guardou nas estradas, o Senhor nos guardou no trânsito da nossa cidade, o Senhor nos guardou do perigo, dos acidentes, meu Deus. Nós que estamos envolvidos aí com tantas coisas, meu Deus, relacionadas a trabalho, com obras que estão sendo executadas, quantos acidentes aconteceram nessas obras, mas o Senhor de todos nos livrou, Senhor. E o Senhor tem acrescentado para as nossas vidas tempo oportuno para que a gente possa buscar o Senhor, porque é isso que a tua palavra nos desperta, meu Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo, aleluia. E é por isso que nós estamos aqui, meu Deus, porque este é um momento oportuno para nós buscarmos, ó Deus, teu conselho, buscarmos a tua direção, buscarmos, meu Deus, a tua boa mão sobre as nossas vidas. Meu Deus, nós estamos com tantas coisas para realizar, meu Deus, nós somos teu povo, Senhor, nós não estamos, ó Deus, adormecidos, nós não estamos, meu Deus, simplesmente aquietados, Senhor, e acomodados, não, nós temos, meu Deus, tantas coisas para fazer, nós temos planos, nós temos almas para ganhar, nós temos vidas para abençoar, nós temos um trabalho para a gente poder, meu Deus, executar, Senhor, no meio de
todas as responsabilidades que nós temos de família, meu Deus, responsabilidades profissionais, meu Deus, são muitas coisas, Pai, e é por isso que nós te pedimos para que o Senhor venha agora, meu Deus, fortalecer, meu Deus, a nossa fé, a fim de que a gente possa prosseguir, meu Deus, crendo no Senhor, não esperando nada de lugar nenhum, mas esperando somente do céu, a tua providência, que, meu Deus, se tiver que se abrir uma porta, que se abra, meu Deus, uma porta do céu, meu Deus, que se tiver que se fechar uma porta, que se feche a porta que o Senhor mande fechar, meu Deus, porque nós queremos estar debaixo da tua palavra, queremos estar debaixo do teu poder, meu Senhor. Então estenda as tuas mãos e abençoa cada família, abençoa cada irmão, cada irmã, e que a tua palavra, meu Deus, venha acrescentar em nós, não conhecimento, não somente sabedoria, mas o poder de Deus nas nossas vidas. Para isso, ó Deus, nós oramos, nós te pedimos, e nós já te agradecemos no nome daquele que é o nosso Senhor e é o nosso Salvador, Jesus Cristo, agora e para todo sempre. Aquele que crê, diga comigo. Vamos aplaudir bem alto, Senhor, glorificar, não perca a oportunidade de adorar. Glória a Deus. Eu vou convidar você a pegar a sua Bíblia. Se você tiver sem a sua Bíblia, seria muito bom que você pudesse acompanhar com alguém do lado. E se alguém do lado estiver também desprovido dela, você pode buscar aí junto aos obreiros uma Bíblia emprestada, para que você possa acompanhar a palavra, abrindo no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo de número 19. Enquanto você vai achando, eu vou orientando você que ontem, sábado, nós tivemos durante todo o dia a escola de música, para aqueles que estão participando dela. Nós tivemos um encontro da terceira idade, que começou às 9 da manhã e foi até o finalzinho da tarde. E também tivemos à noite o encontro de jovens e de adolescentes, que foi muito abençoado, muito produtivo. Nós louvamos a Deus pela oportunidade de tantas coisas da igreja estar podendo estar realizando e abrindo frente para que você não fique em casa, mas que você esteja envolvido com a obra do Senhor. Amém? Então nós vamos aí estar lendo a palavra no capítulo 19, a partir do versículo 16. Aleluia. Nossa igreja é uma igreja pequena, mas uma igreja de muita atividade. Não tem motivo você, por exemplo, ficar sem saber o que fazer, né? Você deve procurar aí algum lugar para você se envolver e você ser extremamente útil na obra do Senhor. Amém? Diz assim o versículo número 16 em diante: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. E se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso eu tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono
de muitas propriedades. Amém? Então vamos nos assentar, deixa aí o texto aberto, para que a gente possa colocá-lo como fundamento hoje na meditação da palavra de Deus. Você vai perceber aqui que nós temos no tempo em que Jesus estava ensinando o Evangelho, a gente observa que as pessoas elas tinham uma religiosidade muito grande. Naquela época, os judeus, eles também tinham essa prática religiosa no meio deles, por causa de tantas experiências que eles tiveram, tantas coisas em que eles se envolveram, um afastamento que eles tiveram da direção que Deus tinha dado para eles, levou-os então a praticar uma fé totalmente equivocada, uma fé decorada, uma fé que estava enquadrada em regras, em preceitos, e nunca foi isso que Deus quis para que eles tivessem um relacionamento. A vontade de Deus é que a gente conheça Deus, a vontade de Deus é de que a gente viva Deus, que a gente respire Deus. Por isso Deus estabelece o seu relacionamento através de uma aliança. E essa aliança que Deus ele revela na sua palavra, ele aproxima de algo que nós podemos, através da nossa experiência, poder compreender. Ele se aproxima através de uma aliança de casamento. Então, ainda que a gente não soubesse, poxa, mas como que é ter uma aliança com Deus, né? Então, nós temos essa referência, né? Aliança do casamento que nos leva a uma experiência de compromisso, de uma experiência de comunhão, uma experiência de abnegação, uma experiência de fé, de companheirismo, uma experiência de compartilhar tudo. Então isso nos leva a ter uma referência do que é o nosso relacionamento com Deus. Então não é simplesmente a gente ter regras com Deus, a gente chamar Deus em alguns momentos da nossa vida, vamos falar com Deus quando a gente acordar, e depois vamos falar com Deus antes da gente dormir. Vamos estabelecer aqui, olha, essa hora para a gente poder ter um momento com Deus, esse vai ser o dia, né, que eu vou estar na igreja, no culto, eu vou estabelecer essa data, eu vou estabelecer, não é assim, né? Então Deus sempre mostrou para Israel, né, aquela comunhão diária, né, levantar com Deus, passar o dia com Deus, e dormir na presença de Deus. Enquanto a gente dorme, a palavra de Deus fala que Deus Ele trabalha, Ele zela por nós. A gente não vai dormir e Deus vai cuidar de quem está, né, trabalhando lá do outro lado do mundo, nos outros países que tem um fuso diferente do nosso. Não pensa que Deus fala assim, né, como o pai e a mãe que coloca o filho lá na cama e fala assim, agora eu vou dormir, né? Então Deus não fala assim, né? Coloca você na cama e fala assim, bom, agora está quietinho aí, deixa ele aí que agora eu vou lá para outro país cuidar. Não, não é assim. Nós estamos dormindo e Deus está ali cuidando de nós, né? Deus muitas vezes está falando conosco, trazendo revelação durante o nosso sonho, né? E fazendo daquele momento um momento de descanso. Você não vê, tem gente que vai dormir, por exemplo, mas não descansa, né? Ela já acorda moída, acorda cansada. Por quê? Né? Por que será que isso acontece, né? Se Deus estiver ali cuidando de nós, não vai ser assim. Não vai, se Deus tivesse espaço, né? Mas tem gente que vai dormir sem falar com Deus, né? Tem gente que vai dormir sem terminar o dia. Pastor, mas como que é terminar o dia? Então, a Bíblia fala que você não pode terminar um dia sem antes você resolver aquele dia, né? Buscar a Deus, agradecer a Deus por aquele dia, pedir perdão pelos seus pecados, né? E normalmente as pessoas elas vão acumulando, né? Acumulando, vão fazendo como se fosse apenas um intervalo de descanso,
e um grande prosseguimento de atividades. Então aí dá tudo errado, né? A pessoa já acorda cansada, a pessoa já acorda desgastada, estressada, né? Então precisa colocar isso em ordem. Então a palavra de Deus fala que os judeus se perderam assim, mas eles não se perderam de Deus. Por quê? Porque todo mundo tem necessidade de Deus. Você não vê, até os índios têm necessidade de Deus, né? Quem que falou para os índios de Deus? Quem falou para esses povos de Deus? Mas todos eles têm um Deus. Eles erram na escolha, às vezes adoram o sol como Deus, a lua como Deus, adora objetos como Deus, coisas, animais como Deus, mas eles sentem a necessidade. Por quê? Porque isso está dentro de nós. Porque todos nós fomos feitos por Deus, e nós somos parte humana, e nós somos parte que temos a essência divina. Então nós temos um corpo que é humano, nós temos uma alma que já não é totalmente humana, e nós temos um espírito. Então veja que nós somos uma mistura, né? Então isso nos faz ter dependência das coisas do mundo. A gente, mesmo tendo Deus, a gente precisa almoçar, a gente precisa jantar, né? Mas mesmo almoçando e jantando, nós também precisamos de Deus, né? Nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. Então, nós somos essa mistura, né? E há uma necessidade. Então, as pessoas, elas buscam. E Israel, mesmo tendo se distanciado, começou a buscar Deus através de forma religiosa. E dentre as muitas que existiam naquela época, então vão se destacar na Bíblia, na sua leitura aí, os fariseus. Então aquilo era uma religião. Os saduceus também eram uma religião, né? Os essênios, né? Era uma religião, e tudo mais. Você vai encontrar essas na Bíblia e outras na história, né? Você vai encontrar a existência de outras. Mas eles tinham essa dificuldade. Mas quando Jesus vem e começa a pregar o Evangelho, então Jesus começa a despertar neles o grande motivo da fé, o grande motivo de Deus na nossa vida. E Jesus começa a mostrar que o motivo de Deus se fazer presente em nós não é somente para que as coisas dê certo, não é somente para que a gente ganhe dinheiro, não é somente para que a gente tenha saúde, não é somente para que a gente possa se divertir, para que a gente possa ter proteção, mas o Senhor Jesus começou a despertar todas as demais coisas que são necessárias, e dentre elas a principal, que era a vida eterna, né? Então, quando ele começa a falar destas coisas sobrenaturais, essas coisas espirituais, começa então a haver alguns questionamentos, algumas dúvidas. Você vai ver, por exemplo, Nicodemos indo falar com Jesus. Você vai ver, por exemplo, aqui, olha, esse moço indo falar com Jesus. Qual que era a preocupação dele? A preocupação dele não era nenhum bem material e também nenhuma enfermidade. A preocupação dele era acerca da vida eterna, porque Jesus tinha tocado nisso. Então o Evangelho, ele tem que tocar isso na sua vida. Mais do que você ser bem sucedido, mais do que você ter saúde, mais do que você constituir família, mais do que isso, você precisa pensar na vida eterna, que é, né, o grande momento da nossa fé, alcançar a eternidade com Deus. Então diz aí o texto assim, ó, que ele faz uma pergunta. Ele fala assim, no versículo 16: Mestre, o que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? O que eu posso fazer? Aí Jesus já começa ensinando ele, né, que a única coisa boa que existe nesse mundo é Deus. Do resto não tem nada mais que a gente possa se pautar, que a gente possa se firmar, dizendo assim, não, isso aqui é bom, preciso prestar atenção nisso aqui, né? Se você quer alguma coisa de bom na sua vida, você precisa prestar atenção em Deus.
O que diz a palavra de Deus? A Bíblia fala que as coisas boas, elas procedem somente do céu. Do céu. Tudo que você quiser de bom, você não vai encontrar para comprar nesse mundo. Tudo que você quiser de bom, a não ser que sejam coisas passageiras. Se você quiser uma boa comida, você acha uma coisa passageira, você come e acaba. Você quer um passeio, muito bem, você compra, passeia e acaba. Você quer um momento, você vai lá e você compra aquele momento, mas acaba. Agora, tudo que você quiser de bom, duradouro, o mundo não tem para te dar. Porque nada nesse mundo dura, nesse mundo tudo passa. Passa o tempo, passa a tempestade, passa a alegria, passa a saúde, passa a doença, passa a juventude. Nesse mundo, tudo passa. Nós somos o produto do momento. Mas antes de nós, já existiram muitos. E onde estão eles? Não estão mais aqui. Nós também não vamos durar aqui para sempre. Nós vamos estar aqui por mais um tempo. Somos passageiros. E depois de nós, se Jesus não vier, vem uma nova geração. E se Jesus não vier, também não vai permanecer essa próxima geração. Virão outros. Pastor, mas a ciência, pode a ciência se multiplicar. Mas a ciência mata, está escrito na palavra. A ciência, o que quer dizer? Que a ciência também tem fim. Ela também tem um começo, mas ela também tem um limite. O que não tem limite? Somente Deus. Somente Deus é eterno. Então é isso que Jesus está dizendo para ele. Olha, se você quiser uma coisa realmente boa, o que você quer? Você quer uma alegria? Eu vou mandar você para algum lugar. O que você quer? Você quer um divertimento? Um bom divertimento? A gente vai te dar uma dica. Mas Jesus está perguntando para ele, o que você quer? Você está falando o quê? De vida eterna? Bom, então se você quer falar de vida eterna, então não adianta a gente falar sobre religião para falar de vida eterna. Não adianta a gente falar sobre algum tipo de pensamento, algum tipo de direcionamento humano, algum tipo de sociologia, algum tipo de recuperação humana. Não adianta a gente falar, porque nós não vamos ser bem-sucedidos. Se você quiser alguma coisa de boa, que seja eterno, então você tem que buscar isso em Deus. Então ele já está mostrando para nós aqui algo muito importante. Que existe muitas coisas nesse mundo para a gente fazer uso. Mas a respeito das coisas eternas, não adianta a gente buscar em outro lugar, senão em Deus. Pastor, onde eu encontro Deus? A única coisa neste mundo que revela a totalidade de Deus é a palavra de Deus, é a Bíblia. Mas e a natureza? Alguma coisa de Deus. E o próprio homem? Alguma coisa de Deus, porque a natureza não é Deus, o homem também não é Deus, Deus é Deus. Quando Moisés perguntou para ele, eu vou chegar lá e falo que quem me enviou? Ele disse, você vai lá e fala que o eu sou te enviou. Então nada nesse mundo é. A única coisa que é Deus. Você pode aplaudi-lo por isso? E não perca a oportunidade para glorificar a Deus. Então vamos falar de salvação. Então toma por base o quê? Onde que eu vou buscar a inspiração para falar de salvação? Naquela religião? Não. Se nós queremos tomar por base a salvação e não errarmos, então nós temos que tomar por base a palavra de Deus. E aí ele pergunta então para o Senhor Jesus, o que eu posso fazer para ser salvo? Será que você pode fazer alguma coisa para ser salvo? Então a Bíblia aqui está respondendo, pode, você pode fazer. Se você quiser ser salvo, você pode fazer. Assim como aquele moço também podia. E o que eu posso fazer, pastor? Olha, eu vou usar a Bíblia para poder te responder. Eu não vou falar o que eu penso. Eu vou usar a Bíblia. Então o que está escrito na Bíblia? Na Bíblia está escrito assim, versículo 18. Jesus respondeu assim para ele.
né? No 19, né? Ele fala assim, ó, respondeu-lhe Jesus, no 17, né? Desculpa, 17. Respondeu-lhe Jesus: por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. E se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, você quer ser salvo? Guarda os mandamentos. E por que, pastor, que eu preciso ser salvo? Por causa disso que Jesus falou aí, ó. Se você quer entrar na vida, porque essa ainda não é a vida, essa é o começo de uma vida. Só que essa vida que você tem, ela pode ser interrompida pela morte. Está escrito que o nosso último inimigo, o nosso último adversário é a morte, que precisa ser vencido. Então a Bíblia fala assim, olha, se você quiser a vida eterna, então você tem que conhecer a vida, você tem que receber a vida. O que Jesus está dizendo? Está dizendo que esse nosso estado natural é um estado não de vida. Isso que todo mundo pensa que é vida, não é vida. Isso aí é morte. E por que perante a palavra de Deus é morte? Porque a vida do pessoal aí, e a vida que nós também tínhamos, ela era limitada. Ela tinha um começo e ela tinha fim. Qual que era o fim dela? A morte. E depois da morte, o juízo. Está escrito na palavra. Depois da morte, o juízo. Mas tem quem pensa que depois da morte volta de novo. Tem quem pensa que depois da morte vai para outro lugar. Então, isso são religiões. Isso são heresias, são pensamentos. Por isso que Jesus diz para ele, ó, se você não quiser errar, se você quiser uma coisa boa, então você precisa da palavra de Deus, porque só existe um que é bom. Então ele está dizendo, olha, para você entrar na vida, então quer dizer, ele está morto, nós estávamos mortos, nós recebemos a vida em Cristo. Qual é a verdadeira vida? É a vida eterna, essa é a verdadeira vida. Enquanto nós não recebemos a vida eterna, nós não temos a vida, nós temos apenas um tempo de vida. E a Bíblia fala que esse tempo vai de 0 a 70, depois dos 70 vai com enfado e muita canseira, e se prolongar no muito a 120 não passa disso. Então, às vezes você vê pessoas vivendo como se fosse viver 200 anos, 300 anos, mas não passa, a Bíblia fala que não passa de 120 anos. Então há um limite. Então Jesus está dizendo para ele, bom, se você quiser então falar de vida eterna, então se você quiser ter o direito à vida eterna, então você precisa só cumprir os mandamentos. E aí ele pergunta no 18, quais? E Jesus responde, você, olha, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, diz aí a palavra. Ao que replicou-lhe o jovem, tudo isso eu tenho observado, que me falta ainda? Olha o que ele fala, tudo isso eu tenho observado. Mas eu pergunto para você, né? Será que ele estava cumprindo? Porque observar é uma coisa, cumprir é outra coisa. Ele foi correto, ele disse assim, ó, tudo isso eu tenho observado, e por um acaso você também não tem observado isso? Você tem vivido aí roubando? Você tem vivido aí matando? É bem verdade que tem quem rouba, tem quem mata, e a gente fala assim, ó, não vai ter vida eterna não, né? Por quê? Porque eu não vivo roubando, eu não vivo matando, eu não vivo adulterando, não é isso? Mas você sabe que, veja bem, ele foi correto na sua expressão, dizendo assim, olha, eu estou observando tudo isso. A gente consegue observar tudo isso, mas a gente não consegue ser perfeito nisso. A gente pode às vezes não matar uma pessoa e mandar ela para a cova, mas a gente às vezes mata a pessoa com uma palavra, a gente mata uma pessoa com uma atitude, a gente pode às vezes não adulterar, né, tendo um relacionamento fora,
mas a gente pode cometer falhas nos nossos casamentos, e não vai fazer da gente uma pessoa perfeita. Nós somos falhos. A Bíblia fala, por exemplo, que ninguém conseguiu ser salvo tentando praticar isso, nem os melhores, nem Abraão, nem os profetas. Ninguém conseguiu ser salvo. Mas eles não foram salvos então, pastor? Eles foram salvos. Mas a Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 11, né? A Bíblia vai falar sobre aqueles que fazem parte da galeria de fé, e vai falar que eles foram salvos sim, mas eles foram salvos porque eles tiveram a esperança do Cristo. Então eles não foram salvos pelo que eles fizeram, porque eles também, Abraão, por exemplo, você pega a história, a Bíblia não mente, a Bíblia vai mostrar, por exemplo, que Abraão, ele mentiu, quando foi um momento que ele teve lá uma necessidade de contar uma mentira, ele fraquejou, ele mentiu. Você vai ver deslize na vida de Jacó, você vai ver deslize na vida, Elias pediu para morrer, isso é pecado. Você falar assim, eu quero morrer, isso é pecado. Você vai ver que os profetas todos, mesmo sendo homens de Deus, Sara, uma mulher de Deus, ela riu de Deus, ela zombou da promessa de Deus. Então você vai ver que todos eles, e a Bíblia não esconde, a Bíblia mostra que eles não conseguiram ser perfeitos. Mas você sabe, você conhece, tem gente que acha que é. Tem ou não tem? Tem gente que acha que é perfeito. Tem gente que fala, puxa, mas eu sou bom marido, sou trabalhador, sou bom pai, sou honesto, não roubo, né? Eu não preciso ir na igreja. E a pessoa, ela está contando em se perder? Não, ela está contando em ser salva. Mas de que maneira que ela quer ser salva? Desse jeito, cumprindo os mandamentos. Só que os mandamentos, nós temos lá, por exemplo, os 10, que é o decálogo. Mas nós temos mais de 360 regras e preceitos que fazem parte dos mandamentos, que fazem parte da lei. Então não é somente, mas nem aqueles 10 a gente não consegue cumprir. Imagina os outros quase 400 regras e preceitos. Então nós nunca vamos conseguir ser salvos naquilo que nós praticamos. Então Jesus está dizendo assim, olha, se você achar que consegue, porque tem gente que está nessa expectativa, está tentando ser o mais honesto possível, o mais direito possível, e aí Jesus fala assim, porque ele fala assim, eu tenho observado tudo isso. Aí Jesus no versículo 20 fala assim, replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Aí Jesus acrescenta, bom, se você quer ser perfeito, então quer dizer que naquilo lá não dá perfeição. Se a gente for tentar ser honesto, direito, nós não vamos conseguir a vida eterna. Aí ele falou assim, agora se você quer ser perfeito, então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E depois vem e segue. Então, observa todos os mandamentos, você abre mão de tudo que você tem, e aí depois disso, não acabou ainda, porque mesmo assim você não vai conseguir ser salvo. Aí ele fala assim, depois de você ter feito tudo isso, aí você vem e me segue. Então Jesus tem que estar no meio da salvação, senão não tem salvação. Então você veja, Abraão, ele tentou ser o mais perfeito possível, mas como que ele conseguiu ser salvo? Esperando o Messias, o Cristo. Ele foi salvo em Cristo, Então os profetas foram salvos crendo no Cristo, foram salvos por causa, está escrito lá na galeria dos que foram salvos, na galeria dos da fé. Então você veja que Jesus está mostrando que não é por atos, não é por atitude. Se você abrir aí, por exemplo, comigo, Efésios, vai lá. Efésios, capítulo número 2. Efésios, capítulo número 2, o versículo número 8, fala assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Está vendo?
Aí ó, o versículo 9, ó, não de obras, para que ninguém se glorie. Então o que a Bíblia está dizendo aí, ó? Que por aquilo que a gente faz, nós não vamos conseguir ser salvos. Nós não vamos ser salvos pelas nossas obras. Quem quer a salvação, quem deseja a salvação, tem que receber a salvação por meio da graça, que é mediante a nossa fé, e que isso vem como dom de Deus, não porque somos merecedores, mas isso vem como dom de Deus. Então isso quer dizer que a pergunta do moço lá, ela estava errada, e nós temos hoje a oportunidade de poder reformulá-la. A pergunta não é, por exemplo, o que devo fazer para ser salvo, porque você não pode fazer nada. Tudo que você fizer não vai ser o suficiente para você poder alcançar a salvação. Aí a pergunta correta qual seria então? A pergunta correta com relação à salvação seria: como que eu posso ser salvo? Porque isso é possível. É possível você ser salvo, mas você sozinho não vai conseguir ser. Então, como que eu posso ser salvo? Como que eu alcanço? Então você precisa, por exemplo, fazer 3 coisas, diz a Bíblia, para que você possa ser salvo. Eu vou te ensinar aqui hoje. Você precisa, em primeiro lugar, parar para ouvir. Segundo lugar, você precisa crer. E terceiro lugar, você precisa se arrepender. São 3 fundamentos da salvação. Pegue sua Bíblia, Romanos capítulo número 10, versículo de número 17. Nós vimos lá em Efésios que a salvação não vem das obras, mas ela vem pela fé, na graça de Deus. Diga assim: fé na graça de Deus. Deixa eu te explicar isso, olhe para mim. Fé naquilo que eu não mereço. Diga: fé naquilo que eu não mereço. Graça é um favor imerecido. Então ninguém vai ser salvo por aquilo que é, por aquilo que faz. Fé é um dom. A salvação é um dom que vem pela fé, não por obras, mas pelo favor imerecido de Deus. Diga: eu não mereço, mas eu posso ser salvo. Então Romanos capítulo 10, versículo número 17, fala assim, ó: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, pastor, eu quero ser salvo, pastor. Eu preciso cuidar da minha salvação. Então você precisa começar a ouvir. Você precisa começar a ler a Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, você está ouvindo o Espírito Santo falando com você. Quando você vem na igreja, uma igreja como a nossa, por exemplo, que não tem aqui conversinha de experiência, que não tem aqui conversinha de laboratório particular, o que nós temos pregado para você? A Bíblia. Então, quando você ouve uma mensagem em que você recebe a Bíblia, então você está recebendo a palavra de Deus. Por que nós temos uma multidão hoje de gente evangélica e gente que está toda confundida e gente que está toda perdida? Porque nem todo mundo está recebendo a palavra de Deus. Tem muita gente recebendo palavra positiva, tem muita gente recebendo palavras que são persuasivas. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: olha, eu não vim aqui pregar palavras persuasivas para tentar convencer ninguém. Eu vim aqui para pregar o poder de Deus. Então é o poder de Deus. Eu preciso ouvir a mensagem, eu preciso conhecer a palavra.
Então, todo aquele que quer ser salvo, ele precisa pensar nisso. Não fica perdendo tempo com conversinha na internet. Se você quer usar a internet, usa a internet para você ouvir a palavra. Se você quer, por exemplo, ouvir qualquer meio de comunicação, então não perca tempo com experiência. Poxa, eu não perco tempo como seu pastor, eu não perco tempo contando minhas experiências para você, porque não interessa para você. O que interessa para você é a palavra de Deus, para que você tenha a sua experiência. Não adianta você crer num Deus de ouvir falar, você precisa crer num Deus que você conhece, que você vê, que você experimenta. Mas não, eu vejo gente perdendo tempo, sabe, com coisa, às vezes fica lá horas e horas, sabe, perdendo tempo com aquilo, um manda uma coisa, outro manda uma coisa, outro manda outra coisa. Para com isso, vai pegar a Bíblia, vai ler, perde tempo com o Espírito Santo, perde tempo com Deus, perde tempo com Jesus, e Ele vai edificar a tua fé, porque você não precisa somente ouvir, você precisa crer. Mas como que você crê? Quando você recebe a palavra de Deus. Quando você recebe essas palavras que fica aí sendo, vendida, multiplicada, vê se eu estou errado. Você mais se confunde do que crê. Quando você recebe a palavra de Deus, ela entra, a Bíblia fala assim, que a palavra de Deus, uma vez lançada, ela atinge o objetivo pela qual ela foi pregada, ela vai fazer. Agora, quando você recebe essas palavras, você fica todo confundido, você fala, será que isso é verdade? Será que é assim? Isso aí o que é? Confusão. Isso aí não é de Deus. A palavra de Deus, ela acrescenta fé. E o que é fé? Certeza. Fala, certeza. Então a palavra de Deus, ela descansa dentro de nós. Ela encontra um lugar dentro de nós. Mas a palavra do homem confunde, cria conflito, divisão, separação. Então você precisa ouvir. Fala, ouvir. Quanto você tem ouvido da palavra de Deus? Quanto você acha que é o suficiente? Se você acha que é o suficiente, continua. Mas se você, se o Espírito Santo falar para você aqui hoje, lá no seu coração, é pouco, aumenta, porque você não pode, perder a salvação. Ouve aquilo que o Espírito diz à igreja. Se o Espírito Santo disser assim para você, você está precisando mais, você precisa ouvir um pouco mais, parar um pouco mais, se dedicar um pouco mais, então faça isso, porque é a sua salvação. Amém? Quem pode aplaudir o Senhor Jesus por isto? João 3,16, pastor, eu já conheço, abre comigo, faz favor, eu sei que você já conhece, abre comigo. Se você já conhece é porque é linda essa palavra. João 3,16, vamos falar junto, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É nisso que você precisa crer. Não é uma igreja que está falando, não é uma religião que está falando, não é uma filosofia que está falando, é Deus falando com você. É Deus. Quando você ouve, dá para você perceber, através dessa palavra, o amor de Deus tomando o seu coração, avisando, a sua alma, ela bate dentro de você, ela fala assim, ouve, sabe por quê? Porque o corpo não reclama, porque o corpo vai desaparecer, ele vai tornar para o pó.
Mas a alma não, ela fica desesperada. Sabe por quê? Porque ela vai pagar o pato. Aquele que não alcançar a salvação, quem que vai sofrer? É o corpo? Não, é quem que vai sofrer? É a alma. Então a alma, ela fica dentro da pessoa. Por isso que a pessoa, ela fala assim: puxa, eu tenho dinheiro, eu tenho família, mas não sei, eu estou aqui numa aflição, eu estou numa inquietação. É a alma que está inquieta, tentando, sabe, falar para você reagir, tentando dizer para você: olha, presta atenção, você está correndo risco, você está correndo perigo, e não é você que vai pagar o pato, quem vai pagar sou eu. Então a alma, ela fica dentro da pessoa, sabe, ela fica, sabe quando você dá aquela batida no dedão, que parece que o coração fica lá no dedão, sabe? Então é assim, a alma, ela fica pulsando dentro da gente, e tentando mostrar para a gente: olha, não fica perdendo tempo, ouve a palavra. A fé vem por ouvir, e você precisa crer no que? Na palavra. Então repete comigo: e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou. Não responde, só pensa um pouquinho, ó, quem? Aquela religião diz que é fulana, aquela outra religião diz que é fulano, aquela outra seita chama para si e fala assim: sou eu. Mas aquele que é bom, aquele que é Deus, está falando o que para a gente? Que Ele, que é mais do que a igreja, que é mais do que a filosofia, que é mais do que qualquer heresia, Ele está dizendo: eu enviei Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, a fim de que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida. Creia nisso, diga: eu preciso de Jesus. É Jesus, irmão, Jesus, aleluia, Jesus. Eu posso ter momentos sem saúde, sem dinheiro, sem alegria. Eu posso ter uma vida sem dinheiro, sem saúde, sem alegria. Mas eu não posso ter 1 minuto, 1 segundo sem Jesus. Porque eu posso ser salvo sem dinheiro. Você pode dar um glória? Eu posso ser salvo sem saúde. Eu posso ser salvo sem ter alegria. Mas eu nunca vou ser salvo sem ter Jesus. Jesus, irmão. Jesus precisa estar com você. Jesus, ele não pode fazer parte da sua vida por alguns momentos, porque você não sabe. Jesus, ele tem que estar constantemente no seu pensamento, no seu coração, aonde você estiver fazendo qualquer coisa. Você precisa ter disciplina, sabe? Faça isso a partir de agora. Quando você estiver trabalhando, quando você estiver fazendo qualquer coisa, passeando, se divertindo, de repente assim, ó, o Espírito Santo, ele vai te ajudar, o Espírito Santo vai te lembrar disso, e você vai pensar assim: escuta, eu estou aqui fazendo isso, mas eu estou pensando em Jesus. E aí você vai falar assim: puxa, eu não estava tão concentrado aqui, que Jesus não estava, então eu não posso. Eu tenho que me concentrar aqui, mas eu tenho que continuar com Ele aqui. Eu tenho que continuar com Jesus aqui. Eu não posso deixar Jesus um momento sequer, irmão. Então, por isso que a Bíblia fala: e tudo que você fizer, tudo aquilo que você pensar, aleluia, tudo aquilo que você colocar suas mãos, faça isso em nome de Jesus. E aí ele vai estar junto.
Se está fácil, faz com Jesus. Se está difícil, faz com Jesus. Tudo, irmão, tudo tem que ter envolvimento de Jesus. E a Bíblia fala que além de ouvir, além de crer, você precisa confessar. Romanos capítulo 10, versículo de número 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás. Olha que certeza, olha que convicção. Se a minha boca confessar, aleluia, e se eu crer no meu coração que Deus enviou Jesus e o ressuscitou, então eu serei salvo. Está vendo? É uma certeza, não é uma possibilidade, é uma certeza. Então o que você observa aí? Que as obras não salvam, o que salva é a graça. Amém, irmãos? Mas tome cuidado com isso, porque então você vai dizer assim: bom, então se as obras não salvam, então eu vou fazer o que eu quiser. Só que tem um detalhe, a Bíblia fala assim, que uma fé sem obra, então essa fé se torna morta. É complicado isso, mas o Espírito Santo vai te ajudar. Eu não posso dizer que você tem fé pelas suas obras, mas eu posso dizer pelas suas obras que você tem fé. Você consegue entender isso? Você consegue? Então veja que eu não posso, tentar me salvar com as minhas obras, dizendo que as minhas obras são atitudes de fé. Mas eu posso, através da minha fé em Jesus, passar a ter obras dignas desta fé, para que eu possa então ser salvo. Presta atenção no que eu vou te ensinar aqui. Talvez você nunca tenha aprendido isso. As suas obras não podem te salvar. Só Jesus pode te salvar. Porém, as suas obras podem dizer como vai ser você lá. Entendeu? Por que é importante a obra? É importante aquilo que você faz, é importante aquilo que... Por quê? Porque é isso que vai expressar o que vai acontecer com você na eternidade. Pega a sua Bíblia aí, Lucas capítulo número 19. Porque de repente você pode dizer assim: não, eu estou tranquilo, eu já aceitei Jesus, eu já sou uma pessoa batizada, e eu estou tranquilo, eu sei que eu vou ser salvo. Então, mas você precisa saber disso aqui, olha, que eu vou te mostrar aqui. Lucas capítulo 19, versículo a partir do número 11, acompanha comigo. Ouvindo ele estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhe parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam, e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos, os 10 servos, a quem dera as minas, o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom,
Porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5. E veio então o outro, e eis que o Senhor, a tua mina que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, porque o Senhor é um homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro então no banco, e então na minha vinda receberia com juro? E disse aos que os assistiam: tirai-lhe a mina e dai-lhe ao que tem as 10. Responderam: Senhor, mas ele já tem 10. Pois eu vos declaro que a todo que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E antes que eu me esqueça, isso não está escrito na Bíblia que estou falando aqui, tá? Agora eu vou ler o que está. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, e executai-os na minha presença. Então vamos começar desses, né? Vamos começar daqueles que são inimigos de Jesus, mas que gostariam de ser salvos. Então você está vendo aqui que aqueles que são contrários a Jesus, contrários à palavra de Deus, ainda que eles sejam bons, ainda que eles sejam honestos, ainda que eles desejam a salvação, não vão ser salvos. E por quê? Porque são inimigos de Jesus, são inimigos da palavra, são inimigos da igreja, são inimigos das coisas de Deus, são inimigos daqueles que são amigos de Jesus, são perseguidores daqueles que são discípulos de Jesus. Então esses não vão ser salvos. Quanto aos outros, ele chamou 10 e ele distribuiu. Então você viu aqui, deu 10 minas para um, deu 5 para o outro, e deu uma para o outro, mas ele foi dando, para cada um ele deu lá as suas minas. Aí ele fala assim, que ele está falando a respeito dele. Ele veio, ele foi, e ele vai voltar. E quando ele voltar, então ele vai voltar para salvar. E ele vai voltar para salvar, não os inimigos vão ser condenados, mas ele vai voltar para salvar aqueles que eram servos. Tem servo aqui nesta noite? Tem servo aqui nesta noite? Levanta a mão quem acha que é servo. Então você, como servo, você recebeu alguma coisa do Senhor Jesus, para você poder fazer, para você poder cuidar. E olha como vai ser o processo lá, não da salvação lá. Então, quem recebeu 10, falou assim, ganhei mais 10. Aí presta atenção, não na salvação, presta atenção lá. Olha o que Jesus fala, bom, então como você recebeu 10, e você conquistou mais 10, então eu vou colocar você sob a responsabilidade de 10 cidades. Ele recebeu uma posição lá, correto? O que recebeu 5, recebeu 10, granjeou mais 5, todos receberam 10. O que recebeu 10, granjeou mais 5, falou assim, Senhor, eu não consegui 10, mas eu consegui 5. Muito bom. Então já que você conseguiu mais 5, então eu vou colocar você sobre 5 cidades, uma outra posição, correto? Aquele outro que não recebeu nada, né? Então para cada um que recebeu, e conforme foi sendo prestado conta, foi tendo um lugar no céu. Então veja que as obras de cada um vai refletir lá no céu. Por isso que você precisa, trabalhar. Por isso que você precisa ser produtivo. Porque você pode ser salvo. E quando chegar lá no céu, você pode simplesmente ser salvo. Mas você pode ser salvo e quando chegar lá no céu, participar de todo o reino de Deus estabelecido no céu.
Pastor, mas será que isso procede? Vamos ler mais um texto? Lucas capítulo número 19, foi o que nós lemos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo número 11. Fala assim, ó: portanto, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, ó, partindo do princípio de fé, nós estamos falando sobre o fundamento da fé. Colocamos como fundamento para a salvação Jesus. Não estamos colocando aqui religião, não estamos colocando aqui nenhuma heresia, estamos colocando Jesus como fundamento de fé. Então, colocando Jesus como fundamento de fé, versículo 12: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia com D maiúsculo a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas ele sofrerá dano. Todavia, como que através do fogo. Olha para mim então. Muito bem, você recebeu o fundamento. Jesus, você está vivendo no fundamento. Você está na esperança da sua salvação. Você está constituindo família, você trabalha, você faz tudo. Nesse fundamento, você é uma pessoa correta, você procura observar todos aqueles preceitos, você foi batizado, você está na comunhão, está indo muito bem. Mas o que a Bíblia está dizendo? Bom, salvo, está tudo certo, você está. Agora, se você espera alguma coisa lá no céu, então você precisa colocar sobre esses fundamentos seus de fé, obras que sejam consistentes. Porque tem obra que o fogo vai demonstrar qualidade, e tem obra que o fogo vai demonstrar nada, vai perecer. Então pensa comigo, presta atenção agora que nós chegamos aqui, nós vamos fechar a mensagem, e esse é o ponto principal da mensagem. Tudo que você fizer que não tem interesse lá no céu, é obra de feno, de palha e de madeira. Quando passar o fogo da salvação, vai sobrar você, porque você creu, você ouviu, você creu e você obedeceu a palavra de Deus, não é isso? Então vai sobrar você. Mas o que mais vai sobrar de você? Nada, porque veja bem, você trabalhou e você ganhou dinheiro. Muito bem, esse dinheiro você vai levar para o céu? O seu trabalho você vai levar para o céu? A sua capacitação profissional você vai levar para o céu? Não. Ah, mas você trabalhou, você conquistou patrimônio, você tem um grande patrimônio aqui na terra. Esse patrimônio você vai levar para o céu? Ah, mas você foi uma pessoa que estudou muito e você adquiriu muito conhecimento. O céu está precisando desse seu conhecimento? Então isso tudo vai perecer no fogo. E vai chegar lá só você. Você vai ser salvo pelo fogo. Mas você vai chegar lá de mão vazia. E aí o que vai acontecer com você lá? Você vai participar da salvação. Entendeu? Mas você vai ver pessoas, por exemplo, que junto com isso, trabalharam, sustentaram família, estudaram, adquiriram conhecimento, mas também cuidaram de fazer obras que eram preciosas para Deus. Obras que têm sentidos espirituais. Então essas obras, elas não vão morrer. Lembra quando Jesus fala assim: eu te pedi água e você não me deu. Eu te pedi de comer e você não me deu. Eu te pedi descanso e você não me hospedou. Então veja que essas coisas é que vão perdurar na eternidade.
Essas coisas é que vão fazer com que a gente então tome conta de 10 cidades, tome conta de 5 cidades, tome conta de alguma coisa no reino, faça alguma coisa no reino. Então no reino é como aqui, pessoal, aqui ó, tem gente nesse mundo e tem gente trabalhando para que esse mundo aconteça. Na eternidade não pensa, tem gente que pensa, vou deitar lá e vou ficar debaixo da asa do anjo lá, aí eu não quero nem saber. Não, pessoal, vai ter gente cuidando do reino e vai ter gente no reino. Agora, quem que vai estar, né? É aquilo que você está fazendo. Aí eu pergunto para você, presta atenção. O tempo está passando. Sua vida está passando. Se você chegasse lá hoje, o que você iria apresentar para Deus? Quantas almas você ganhou? Você acha que depois da salvação isso chega lá ou não? Chega. Quantas coisas você fez? Pastor, mas eu não tenho tempo. Tudo bem, não tem problema. Eu preciso só falar para você a respeito de como vai ser a nossa chegada lá. A nossa chegada lá, o primeiro lugar que nós vamos chegar vai ser um lugar onde vai haver um tribunal. Pastor, mas nós vamos ser julgados? Não. Mas vai ser um tribunal onde nós vamos ser galardoados. Desculpa se alguém receber um galardão e a gente não receber nada. Por isso que a nossa igreja é uma igreja ativa, preocupada. Nós estamos fazendo aquilo que Deus manda fazer. Por quê? Porque nós não queremos chegar lá no céu de mãos vazias. Mas nós não queremos fazer sem explicar isso para você, porque senão você vai falar assim, puxa, ó, como eles fazem isso, fazem aquilo. Por que será que eles fazem? Nós fazemos por causa disso, viu? Nós não fazemos porque nós temos um coração melhor do que o seu. Não é. Nós não fazemos porque nós somos mais especiais do que alguém. Não é. Nós fazemos porque nós estamos interessados lá. Ou você não se interessa? Percebe? Você precisa saber disso. Porque senão você vai ficar esperando a salvação. E aí quando chegar o teu dia você vai ser salvo. E aí você vai ver alguém lá, por exemplo, né? Ser galardoado, e você vai falar assim, poxa, o pastor não disse isso para mim, poxa, tive tanto tempo lá, fiquei tanto final de semana na minha casa, fiquei tantas noites lá em casa, poderia ter ido fazer uma visita. Se você fizer a visita para um enfermo, chega lá ou não? E se você for para o Recife hoje, passar uns dias na praia, chega lá ou não? E se você fizer uma visita para um bandido infeliz penitenciário, chega lá ou não? Chega. E se você socorrer um aflito necessitado, chega lá ou não? E se você, por exemplo, vamos supor, você tem uma empresa, você vende, vamos falar do que a gente gosta, você vende comida. Você tem um restaurante, você tem uma lancheteria, você tem, né? Isso vai chegar lá ou não? Não. Mas e se você fizer, por exemplo, parte desse projeto e distribuir essas refeições que a gente distribui, e junto com essas refeições a palavra, chega lá ou não? Se você tiver uma fábrica de construção, de fazer prédio, isso chega lá ou não? Mas se você tiver uma indústria de folhetinho, que prega a palavra, uma indústria de Bíblia, uma indústria de Novo Testamento, uma indústria que leve a palavra de Deus, isso vai chegar lá ou não? Chega.
Se você ficar o dia inteiro na internet lendo cultura inútil, vai chegar lá? E se você ler por 5 minutos a palavra de Deus, vai chegar lá? Precisa otimizar seu tempo. Precisa valorizar o seu tempo. Você precisa, eu só faço por dinheiro. Então, você precisa mudar. Você precisa agora falar assim, não, eu só faço se isso chegar lá. Se chegar lá, eu faço. Se não chegar, não faço mais não. Entendeu, pessoal? Não adianta a gente ficar fazendo coisa que o fogo vai derreter. Gastando tudo que a gente é, dando tudo que a gente tem, para coisa que vai desaparecer. Vamos fazer menos para ser mais. Vamos fazer aquilo que o fogo não vai ser capaz de destruir. Aquilo que o fogo não vai ser capaz de derreter. E quando nós chegarmos lá, Ele vai poder dizer assim: vinde bendito de meu Pai. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isto? Vamos ficar de pé? Aleluia. Se você pegar todo o seu dinheiro, tudo aquilo que você produz, que são as minas que Ele deu, são as minas que Ele deu. Se você pegar tudo que você produz, se você produz mais 10, e você come tudo, come tudo, come tudo, come tudo, chega lá? E se você pegar de tudo que Ele te deu, de tudo aquilo que você granjeia mais, e se você semear no reino, chega lá? Se você fizer uma sociedade comigo, chega lá? E se você fizer uma sociedade com Deus, chega lá? Pensa nisso. Muda a sua vida. Acrescenta essas coisas na sua vida. Além da salvação, chegar com resultado. Chegar com resultado na presença de Deus. Quero fazer algumas perguntas aqui para a igreja. Tem alguém nesta noite que ainda não está salvo, gostaria de alcançar a salvação, e para isso, tendo ouvido a palavra de Jesus hoje, quer abrir o coração para crer e entregando sua vida para Jesus? Se tiver, levanta a mão assim, eu quero orar pela sua vida. Tem alguém nesta noite que ainda não é salvo e gostaria de entregar sua vida para Jesus? Tem alguém? Se tiver, não fique intimidado, pode levantar sua mão e dizer: pastor, eu preciso da salvação. Gostaria muito que você orasse comigo agora. Eu gostaria muito, porque eu sei que esse momento é um momento assim, difícil na vida das pessoas, mas eu sei que é o momento principal do culto, momento de Jesus salvar, momento de Jesus alcançar, e eu sei que nessa hora, a sua alma, ela está falando dentro do teu coração, a tua alma está, trabalhando aí, para que ela possa ser alcançada, para que ela possa ser aliviada. Pastor, eu preciso ainda acertar uma coisinha lá, mas eu quero sim entregar minha vida. A Bíblia fala assim: não acerta nada, vem como está. Não precisa acertar nada, Jesus quer você do jeito que você está. Quem vai fazer é Ele, quem vai abençoar é Ele. Por isso eu vou perguntar de novo: tem alguém nesta noite que do jeito que está, quer entregar a sua vida para Jesus? Se tiver, dá um sinal assim, levanta a sua mão. Quero orar pela sua vida. Tem? Tem ou não tem? Não tem? Amém. Segunda pergunta que eu quero fazer: quantos nesta noite, ouvindo esta palavra, sente o desejo no coração de poder fazer um pouco mais para o reino de Deus? Pastor, eu não sei como, mas eu desejo. Sai do seu lugar e venha para frente. Quero orar aqui pela tua vida. Quantos nesta noite pode fazer um pouco mais? Um pouco mais. Aleluia.
venha para frente. Pastor, mas o que eu vou fazer? Não sei, venha para frente, o Espírito Santo vai dizer para você o que você vai fazer. O Espírito Santo vai falar, sabe? Venha para cá, só venha, só coloque a sua vida. Fala: Deus, eu não quero chegar lá de mão vazia, eu não quero chegar lá desprevenido, eu quero chegar lá, Senhor, com algum resultado, quero chegar lá com alguma coisa, meu Deus, para poder glorificar o Teu nome e justificar o meu momento de salvação. Venha para cá, venha para cá, venha para cá, se aproxime. Não precisa nem mudar os bancos, pode só entrar assim no meio dos bancos. Olha, não é o fato de você estar além dos bancos que você vai ser alcançado. Olha que maravilha, quanta gente para trabalhar. Irmão, já pensou se cada um de nós fizer um pouquinho, quanta coisa que a gente faz? Imagina, pensa nisso. Pensa, olha, nós temos os projetos aqui, que tem um número assim, bem pequeno, bem limitado, e nós fazemos tanto. Imagina se a gente unir assim as nossas forças, para todo mundo fazer, para todo mundo participar. Imagina o quanto que nós não vamos conseguir realizar. Imagina, sabe? Presta atenção no que eu vou falar aqui para você. Não tenha medo, não tenha medo. Eu um dia, eu já tive esse medo, sabe? De falar assim: puxa, mas como que eu vou fazer isso? E se Deus me chamar? Eu tenho família para criar, tenho filhos, eu tenho uma esposa, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha responsabilidade. E eu ficava muito preocupado com isso, porque eu sou muito do lado assim, da responsabilidade. Eu sou muito desse lado, eu não gosto de falhar, não gosto de fazer nada mais ou menos, e eu ficava muito preocupado com isso, e eu às vezes ficava contido na minha disposição. Aí um dia o Espírito Santo falou para mim, falou: olha, não tenha medo, porque não é você que vai fazer, sou eu que vou fazer através da sua vida, sabe? Então, não é que nós vamos deixar de fazer as coisas que a gente precisa, para a gente poder trabalhar só para o reino, não. Você vai ver, é impressionante. Tinha um obreiro aqui que trabalhava dia e noite, tem família dele aqui, que está ouvindo eu falar. Ele só não está aqui agora, porque ele já está lá no céu, mas ele tem família dele aqui que está ouvindo. Ele trabalhava de dia de noite, e o Senhor chamando ele para a obra, e ele não tinha tempo para a obra. Aí eu cheguei para ele e falava assim: escuta, você sabe que você tem um chamado para a obra. Pastor, mas eu não tenho tempo, eu tenho que sustentar a minha família, e eu sustento também mais uma família. Ele ia no mercado, às vezes eu encontrava com ele estava com 2, 3 carrinhos, era um para ele, um para essa outra família, que ele também sustentava, que era parente dele. Tudo que ele comprava para ele, ele comprava para essa outra família, e ele era autônomo, tinha que trabalhar. Aí o Espírito Santo falou assim: fala para ele, que se ele obedecer o chamado, ele vai trabalhar menos, mas ele vai fazer mais. Aí eu falei para ele, bom, vou pôr na conta do Espírito Santo. Falei: o Espírito Santo está dizendo para você, que se você obedecer o chamado, você vai trabalhar menos, mas você vai fazer mais. E não é que ele obedeceu, veio para a obra, estava aqui em todos os cultos, e prosperou ainda mais, irmão. Por quê? Porque não somos nós, é o Espírito Santo que faz, né? É o Espírito Santo que faz na nossa vida. Nós só temos que ouvir, nós só temos que crer e praticar. Amém? Aleluia. Pega na mão do irmão que estiver aí do seu lado. Aleluia. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Deus, porque nós temos vivido aqui o propósito de sermos uma igreja de compromisso com a tua palavra. Nós acreditamos no céu, nós acreditamos na salvação, e nós estamos trabalhando aqui, meu Deus, não para que somente as pessoas sejam curadas,
ou para que elas sejam bem-sucedidas, mas nós estamos trabalhando, meu Deus, para que elas sejam salvas, meu Pai. E nós te agradecemos por isso. Mês de setembro vai ser o mês do batismo, vai ser o mês da campanha, meu Deus, de jejum e oração, 40 dias de jejum e oração, de portas abertas, meu Deus. Mas por que nós vamos querer que o Senhor venha abrir portas? Por que nós vamos querer que o Senhor venha prosperar a nossa vida, nos dar saúde? Se não, meu Deus, se for para investir, meu Deus, no teu reino, na tua obra, Pai. Para que nós queremos, meu Deus, tantas coisas, se não for para disponibilizar para alguma coisa que tenha conteúdo, meu Deus? Não adianta a gente, meu Deus, construir um edifício, colocar o nosso nome, porque isso vai desaparecer na cinza do fogo, Pai. Mas nós podemos fazer alguma coisa, Senhor, para que possa chegar aos céus, Senhor, para que possa, meu Deus, passar pelo tempo, vencer os anos, vencer, meu Deus, o terremoto, vencer o frio, o calor, a tempestade, meu Deus, e quando chegar aquele dia em que o Senhor voltar e pedir conta, que nós possamos apresentar coisas que sobreviveram ao fogo da salvação, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, quantos talentos nós temos aqui, quantas vidas em potencial nós temos aqui, Senhor. Quantas pessoas que já conhecem os seus chamados, mas ainda estão, meu Deus, embaraçados, meu Pai, ainda estão, meu Deus, contidos. Meu Deus, eu te peço para que o Senhor venha liberar essas vidas, para que elas possam experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, Pai. Meu Deus, nós temos pessoas aqui perfeitamente capacitadas, meu Deus, para poder alcançar vidas. Senhor, ontem o Senhor me falou que só aqui na nossa cidade 4.000 pessoas, só aqui na nossa cidade 4.000 pessoas buscaram o auxílio dos telefones, porque estavam, meu Deus, pensando em suicídio. Quem será que estava do outro lado? O que será que a pessoa do outro lado falou? Meu Deus, quem sabe nós podemos também ter um socorro para aquele que não quer aparecer, para aquele que está rodando, meu Deus, a madrugada em claro. Quem sabe nós podemos ter, meu Deus, a inspiração, o chamado para montar, meu Deus, um telesocorro, meu Deus, para socorrer aqueles que estão sendo atormentados pelas trevas, atormentados pelo mal. Quem sabe nós podemos socorrer, Senhor, pessoas que estão em estado de abandono. Quem sabe nós podemos dar uma mão, meu Deus, para essas pessoas que estão no vício, para essas pessoas que estão condenadas, meu Deus, pelo mundo. Quem sabe, meu Deus, tem tanta coisa, Pai. Quantas crianças que não têm lares. Quem sabe nós não podemos, meu Deus, ter uma residência para poder receber essas pessoas que nem adotar, meu Deus, ninguém quer mais por causa da idade. Criança que a justiça da nossa cidade não tem nem aonde, meu Deus, colocar. Eu não me esqueci daquela reunião que nós tivemos lá, junto com a irmã Ana, junto com a irmã Marta, e o promotor aí da cidade disse para nós a respeito dessa aflição, de criança que não tem onde colocar, passou da idade, ninguém quer adotar, crianças que não têm esperança de futuro. Meu Deus, em nome de Jesus nós te pedimos. Nós somos poucos, mas nós temos o teu Espírito Santo. Nós somos poucos, mas nós podemos fazer mais. E olha aqui, meu Deus, o teu altar como está, de pessoas que não sabem o que elas podem fazer, mas elas estão aqui dizendo para o Senhor: conta comigo, Senhor,
O que eu posso fazer? Ô Espírito Santo, venha sobre nós agora, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem e toca os nossos corações. Abre os nossos olhos, nos dá revelação, nos dá estímulo, meu Deus. Nos faça ser empreendedores, mas não somente, meu Deus, empreendedores neste mundo, mas empreendedores no teu reino, Senhor. Nos faça, meu Deus, de alguma maneira, Pai, sermos sensibilizados pelas necessidades e pelas aflições dos seres humanos, dessas almas que estão, meu Deus, perdidas, aflitas, meu Deus, que estão sofrendo. Quantas mulheres, meu Deus, marcadas para a morte. Quantas mulheres que não têm, meu Deus, estão aguentando dentro de casa, muitas vezes, o espancamento, a violência, porque não tem para onde ir, não tem uma porta para bater, e vive sendo, meu Deus, atormentadas de dia e de noite. Quantas crianças estão sendo violentadas em família, porque não tem socorro. A tua igreja, meu Deus, ela pode perfeitamente se levantar. Houve uma época que os profetas estavam sendo perseguidos. Que coisa maravilhosa, o Senhor levantou pessoas para poder esconder profeta, alimentar profeta com pão e água, pão e água, pão e água, meu Deus. Mas aqueles profetas sobreviveram, meu Deus. Aqueles profetas não foram alcançados pelo inimigo, e o Senhor, meu Deus, deu toda a segurança, deu toda a proteção, para que eles pudessem passar, meu Deus, aquele tempo de perseguição. Meu Deus, a tua igreja, ela pode mais, e nós estamos no altar aqui hoje, dizendo que nós estamos querendo mais, meu Deus. Usa, meu Deus, o que somos, usa, meu Deus, o que temos. Meu Deus, nos dá o desprendimento nesta hora, em que o mundo está passando por tamanha aflição, meu Deus. Que aflição que o mundo está passando, meu Deus. E isso não é com o Estado, isso não é com o presidente, isso é com a igreja. É com a igreja. Não adianta a gente mandar buscar as autoridades públicas, não adianta a gente fazer de conta que não vê, não adianta, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, põe a tua mão, Senhor, põe a tua mão agora sobre a vida de cada um, meu Deus, porque eu creio, meu Deus, que cada um aqui é um potencial. Cada um é um potencial, cada um é um potencial, cada um, meu Deus, pode ter uma inspiração, cada um pode ter um chamado, cada um pode, meu Deus, nesta noite, receber o toque do teu Espírito Santo, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós te pedimos, Senhor, toca agora, dá visão, dá revelação, envia do céu, Senhor, o desprendimento, meu Deus, o envolvimento, a dedicação, o chamado. Chama, meu Deus, nesta hora, porque a tua palavra fala que aquele que chama é poderoso para também capacitar o chamado. Então chama, meu Deus, nesta hora, Pai. E nos ajuda, Senhor, a transformar na vida de muitos, meu Deus, esse mundo que está em trevas, Senhor, para que na vida de muitos, a salvação, meu Deus, a exemplo de nós, também possa ser alcançada. Nós estamos salvos, mas tem muitos ainda que precisam ser salvos, tem muitos que estão, meu Deus, buscando a salvação, esperando a salvação, meu Deus, em nome de Jesus. Como que eles vão saber, se não tiver quem faz, se não tiver quem
quem explique, se não tiver quem abrace, se não tiver quem ore, se não tiver quem invista, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, levanta nesta hora aqui, Senhor, levanta de maneira poderosa, braços que sejam da tua igreja, meu Deus, não para ser notícia, não para aparecer nos jornais, mas para transformar esse mundo de treva, para resgatar, meu Deus, aquele que está perdido, para alcançar, meu Deus, aquele que está sendo afogado, sucumbido. Em nome de Jesus nós nos levantamos, no meio de tamanha treva, no meio de tamanha situação caótica, nós nos levantamos, porque assim foi lá no começo. A terra estava sem forma, a terra estava vazia, mas o Espírito Santo pairava sobre ela. Vem Espírito Santo e toma nossas vidas aqui agora, Espírito Santo. Toma a nossa vida aqui, Espírito Santo. Nós não temos muita coisa, meu Deus. Nós não temos muita coisa, meu Deus. Nós não temos muito ouro, nós não temos muita prata. Mas aquilo que nós temos, ó Pai, nós entregamos no Teu altar, Senhor. Diga em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que tenho, eu entrego no Teu altar nesta noite, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Quem pode aplaudir o Senhor? Quem pode glorificar Jesus? Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Essa semana, segunda-feira, apareceu uma mãe lá no projeto, dizendo que ela estava com um filho no hospital, criança de 2 meses, já tinha feito uma cirurgia. A criança parece que tinha diversas hérnias, recém-nascida. Precisou abrir toda a barriga assim, de fora a fora, e a criança estava desenganada. A mãe disse lá para os irmãos que ela estava entregando a criança. Ela já não tinha mais fé, já não tinha mais esperança. Os irmãos acolheram ela. Olha só o que é uma refeição, uma marmita. Os irmãos acolheram ela e disseram assim: não, só não vai entregar não, vamos entregar ela nas mãos de Deus. A senhora não está sozinha, vai ter uma igreja junto com a senhora. Nós oramos, fizeram lá a oração por ela, orou para a criança. O irmão Celso foi no dia seguinte fazer uma visita na UTI, porque estava na UTI. Chegou lá, não pôde entrar, mas recebeu a notícia que tinha acontecido um milagre, que ele não podia entrar porque a criança estava em trânsito da UTI para o quarto. Dá para você ver? Essa criancinha aqui, ó, salva pela oração, salva pela oração de um grupinho de irmãos meio maluco, irmãos que não tem nada, mas que se dispõem, depois de um dia de trabalho, passar aqui na igreja, pegar algumas marmitas para ir fazer a entrega, para poder orar por um drogado, para poder orar para uma criança que está morrendo,
Nada está perdido, irmão. Deus é que tem a palavra final. Nós somos a resposta de Deus. Nós somos o braço de Deus. Nós somos os pés de Deus. Nós somos os planos de Deus, irmão. Você pode aplaudir Jesus por isso. Aleluia! 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 Aumentem os projetos, aumentem os discipulados, aumentem o serviço, porque Deus está na nossa frente. Pega na mão do seu irmão aí, vamos agradecer a Deus por esse momento, por essa noite, e vamos para cima, porque o inimigo nunca teve tão violento, o inimigo nunca teve tão destruidor, o inimigo nunca teve tão feroz, mas a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja tem que ser a resposta de oração. Levanta a mão do seu irmão. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela salvação que o Senhor preparou para a nossa vida, mas nós queremos te pedir para que o Senhor venha abrir portas para que nós possamos ter desempenho no reino de Deus, Pai. Venha fazer, Senhor, através de nossas vidas, muitas frentes, para poder aliviar, para poder, meu Deus, alcançar e para poder multiplicar, Senhor, a salvação. Pai, o Senhor salvou a nossa vida e agora nós precisamos multiplicar isso, multiplicar o número dos salvos. Então, meu Deus, venha, abençoa teu povo com a graça do teu Filho Jesus, o amor do teu coração e com a presença viva e poderosa do teu Espírito Santo. Aquele que crê recebe. Diga comigo bem forte para Jesus agora. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus!